Eu sou o Nando Garcia. Que bom ter você aqui no podcast Laços Espirituais. E agora, um novo programa para você. Aqui mais um episódio de Laços Espirituais, né? Este podcast aqui onde nós trazemos, né, convidados especiais para trazer, e até hoje nós vamos ter um debate aqui, vamos dizer assim, não é bem um debate, mas quase um debate, porque nós temos dois convidados, veja que coisa maravilhosa, o Tiago Soares e a Fran Pasquim. Então, quero cumprimentá-los aí, começando aqui com o nosso querido Tiago Soares, que é palestrante, orador, né, comunicador, amigo nosso, irmão nosso, né? Ele que sempre está conosco também na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Alô, Tiago, tudo bem? Tudo bem, Nando? Tudo bem, Fran? Tudo bem, os amigos que estão nos acompanhando? Prazer estar aqui, estar junto com você, né? Sentir você pertinho de novo, é sempre bom. Que bacana. E estamos com a Fran Pasquim também, ela que é professora, dirigente de mocidade, palestrante, e que hoje veio para esse debate, não é bem um debate, eu estou brincando, mas né, um momento que a gente vai fazer reflexões aqui em torno de um assunto interessante. Tudo bem, Fran? Como vai? Tudo jóia, Nando. Prazer estar aqui com vocês nesse debate. Tô ansiosa aí para começar. Então, eu quero ver se você vai debater mesmo com o nosso Tiago. Começar com uma questão aqui, porque o assunto nosso de hoje é esquecimento do passado, do pretérito lá, de ontem, de onde nós viemos, né? Em reencarnações, em reencarnações. Eu queria saber de vocês, o que se pode dizer, né, da necessidade, né, porque essa necessidade, né, do nosso Criador, talvez, de lançar um véu sobre o nosso passado? O que a gente pode falar? Quem vai responder primeiro, é Tiago ou Fran? Então, vamos lá. Bom, é interessante, né, que você já traz aí na sua pergunta inicial algo que nós encontramos nas obras espíritas, que a ideia realmente é essa, Nando, de um véu. Então, um véu é algo que se pode ir pouco a pouco tirando, né? Não é uma permanência do esquecimento. O esquecimento ocorre quando a gente reencarna, justamente para que nós possamos aí, como espíritos com corpo material, físico, podemos nos aprimorar aqui na Terra. Então, esse esquecimento ele é transitório, significa que um dia a gente pode lembrar, ou ao longo da nossa existência corpórea, porque ele vai nos auxiliando também a nos entendermos, primeiramente, entender a condição em que nós estamos. Então, a primeira ideia é assim, imagina a gente lembrar, né, olhar aí, por exemplo, para vocês, que são aqui meus amigos desse momento de debate, e saber quem foi vocês na outra vida, ou quem fui eu. Como seria, né? O que é bom a gente gosta de lembrar e até compartilhar, mas e aquilo que nos incomoda, que nos causa vergonha? Então, é algo que Deus fez esse mecanismo justamente para que nós nos sintamos acolhidos a cada encarnação. Então, é como se fosse uma nova página do nosso livro, da nossa existência. Então é interessante, o que já aconteceu nos constitui, mas o que nós podemos ainda ser é o que Deus aposta em nós, né, em cada um de nós. Então, justamente, acho que o ponto de partida é esse, pensarmos quem somos, mas tentando identificar aí pelas nossas tendências o que nós já fomos. Acho que inicialmente é o que eu quero colocar com relação à palavra véu.
algo transitório, esquecimento temporário. Separados fisicamente, porém a gente está ligado aqui virtualmente e também espiritualmente, né, nosso Tiago? Você concorda? Agora o debate vai ser incrível aqui. Você concorda com tudo que a nossa Fran disse, Tiago? Olha, Nando, vou ser bem sincero, viu? Uma coisa que eu quero provocá-la aí do que ela disse, porque muitas coisas, a gente tem sensações, temos lembranças, temos insights, muitas coisas, sonhos, olha só, hein? Tantos elementos. E esse tema acho que chama tanto a atenção porque a gente está em contato com todos esses sentimentos, essas sensações. E fica a pergunta, e aí? A gente tem todo esse conhecimento da reencarnação, dessa coisa que nada acontece por acaso, e a gente tem esses sentimentos. E agora? Então todo mundo quer saber mesmo, todo mundo sente essa necessidade de querer decifrar o seu passado, conhecer. Acho que eu não quero ser preconceituoso não, Nando, mas acho que especialmente as mulheres, hein? Elas são mais curiosas que os homens. Brincadeiras à parte, que todo mundo é curioso, né? Não tem jeito. Mas o questionamento que eu faço é o seguinte: diante do conhecimento, Nando, eu acho que isso precisa ser... Essa é a minha provocação que eu faço a Fran e a você também, Nando, que ela falou o seguinte: é uma acolhida. Esse esquecimento é uma acolhida, mas isso se contrapõe com o meu desejo de querer saber mais. E agora? Como é que isso pode ser uma acolhida? Não sei se o Nando quer comentar alguma coisa. Pode responder, Fran. Olha, pode responder. Thiago, só colocando uma coisa, Fran, que ele falou também, que as pessoas querem saber o que foi no passado, né? Então eu também queria colocar nessa provocação dele, por que as pessoas querem saber do passado também? Queria colocar aí para você. Olha, na verdade, sabe aquela ideia de que a gente valoriza aquilo que não é real, que não está acontecendo? Acho que a gente vive um pouco nessa ilusão, sempre achando que a grama do vizinho é mais verdinha, né? E com a nossa existência eu acho a mesma coisa. A gente olha para a nossa realidade espiritual, principalmente quando nós estamos em sofrimento, em dor, e nós pensamos assim: nossa, será que na outra vida foi melhor? A ideia não é descobrir o que é ruim, não. Se a gente tivesse essa lucidez, boa parte dos nossos problemas acho que estaria resolvido. É que a gente pensa assim: até eu estava comentando isso com o Thiago. Tem um quadro aqui atrás de mim, que não dá para vocês virem, mas é um quadro de uma figura egípcia. Aí eu pensei assim: será que eu já reencarnei no Egito alguma vez? A gente tem essas curiosidades. Eu tô vendo o quadro aqui, viu? Tô vendo. Eu sempre comento assim com a minha irmã: com certeza, né? Devo ter sido o quê? Uma rainha? E aí minha irmã falou assim: não, provavelmente você foi escrava, baixa a bola aí. Então, geralmente, a gente quer, né, que nosso passado seja glorioso. Mas se nós estamos aqui experienciando o mundo terrestre, principalmente na Terra, nas condições em que temos, né, nas dificuldades morais, com certeza nós não fomos bonzinhos assim, viu, Thiago? Então, desculpa. Não sei exatamente qual foi a sua última reencarnação, mas pelo que a gente lê nas obras espíritas, nós temos aí um passado a ser reparado, reconstituído, e assim, o aprimoramento, nós somos os trabalhadores da última hora, né? Então, acho que o que a gente plantou lá atrás não foram só flores, foram espinhos. Então, acho que essa curiosidade ela é válida, mas dependendo da forma como ela nos chega e o momento em que ela nos chega, ela acaba nos perturbando ao invés de nos auxiliar. Então eu vejo o esquecimento do passado como uma bênção que Deus nos dá. Quando a gente descobre coisas boas do passado, é interessantíssimo, maravilhoso. Mas quando a gente encontra na nossa família o algoz, né, de outras vidas, eu acho que a relação dá uma estremecida. A gente precisa ter ali, né, aquela perseverança de dizer: não, eu sou outro, eu sou novo, o homem velho ficou para trás. Mas é um pouco essa reflexão. Então eu considero aí, por isso que eu usei a palavra acolhida. Eu acho que é nesse sentido de pegar no colo. E há também uma lenda árabe, eu não vou contar ela inteira, mas
em que há um feito aí entre dois personagens nessa lenda, que tem como título que a gente deve escrever na areia. Acho que Deus, entre aspas, né, personificando Deus, né, Deus não é uma pessoa, mas só para fazer uma analogia, Deus, de certa forma, escreveu tudo que nós fomos na areia. Então, a areia, o vento leva, a água leva. Mas aquilo que nós somos como espíritos está escrito na rocha. Então, é consistente, é resistente e vai sendo despertado a cada encarnação. Então, acho que é uma bênção a ideia do esquecimento, é como se Deus nos proporcionasse que as outras existências estivessem escritas na areia. Então, eu penso mais ou menos nesse caminho. Não sei se o Thiago concorda, se o Nando concorda, mas é o que me veio aqui, né, tentando aí contra-argumentar as palavras do Thiago Soares. Ela falou das questões, né, de lembranças do passado, de quem poderiam ser no passado, como ela até contou que o irmão disse que ela poderia ser a escrava e não a rainha, e por aí tá. Eu quero que você acrescente também na sua resposta, que se você acredita que as noções de tendências, temperamentos, comportamentos podem nos mostrar quem fomos, né? Esses são indicativos de quem nós fomos no passado. O que você acha? É exatamente isso que o Emmanuel coloca num livro chamado Leis de Amor. Foi psicografia do Chico com o Valdo Vieira. Ele coloca essa sentença: basta analisar as nossas tendências, os nossos sentimentos, né? As nossas lutas, as nossas provas. Olha só, ele diz para analisar esse tipo de prova, o tipo de luta que você está enfrentando. Tudo isso vai indicar quem você foi, da onde você veio e para onde você está indo. É tão bonito isso. Então, aí a gente vê na prática, Nando e Fran, os amigos, aquela frase, né, que o bem consagrada, que a gente luta para tentar entender, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, esse esforço dessa análise vai nos trazer tantos benefícios, e um deles é esse: entender um pouco mais o nosso passado, sem revirar, sem levantar o véu de uma vez, né? Olhar pelo véu mesmo, meio translúcido assim, de uma maneira não nos ofenda e de uma maneira também que a gente possa ter um norte, uma compreensão. Eu acho que isso é saudável e também não pode virar, se passar do ponto, pode virar algo paranoico. E inclusive, Nando, olha, falando isso, eu até lembrei de uma coisa. Uma amiga nossa comentou que uma conhecida dela foi fazer aquelas sem motivo, né, sem uma patologia aparente, sem um receituário de um profissional adequado, e ela fez a terapia das vidas passadas, e sabe o que acabou acontecendo com ela? Ela foi internada no hospital psiquiátrico. Olha só, Nando, remexeu demais lá, de uma maneira onde não podia, fora das prescrições pelos profissionais habilitados, e ela acabou não sabendo lidar com todos esses sentimentos que a espiritualidade beneficamente, na palavra da Fran, tentando dar essa acolhida, né, que eles fazem para o nosso planejamento. Ela rompeu com tudo isso, foi lá, acho que ela nem abriu o véu, acho que ela rasgou o véu, com perdão da expressão, né, respeitando, lógico, acho que ela rasgou o véu, foi olhar tudo, escancarou toda a verdade, e a gente sabe, nós não estamos preparados para saber disso. No nosso nível evolutivo, nós não estamos preparados para saber disso. A espiritualidade sabe disso. Então, olha que coisa, hein, Nando? Que efeito contrário que resultou tudo isso. É verdade. Até falando para você e para a Fran, que nós, quando estamos com alguma situação difícil, alguma coisa que ocorreu, até um erro que nós cometemos, alguma coisa desse sentido, a nossa consciência fica pesando, né? Ela fica toda hora pesando. O André Luiz, ele coloca para nós, né, acho que foi no Nosso Lar, ou no Mensageiros, não me lembro qual o livro, o caso da dona Laura e do esposo dela, do companheiro dela, que pelo ministro lá, Clarencio, né, orientado por ele, foram saber de apenas 2 encarnações além da última, porque a última muitas vezes o espírito lembra
é assim fácil, né? A última encarnação, se encarnou, foi plano espiritual, mas 2 anteriores. E eles foram, acessaram lá os arquivos, entraram numa espécie, sei lá, de uma máquina do tempo e acessaram 2 vidas. Essas 2 vidas passadas, antes dessa anterior, mexeu muito com eles, né? Mexeu bastante. Aí agora, sabedores dessas 2 vidas passadas, eles não iriam conseguir continuar vivendo com tranquilidade no plano espiritual, então eles decidiram, né, e os mentores espirituais ali também decidiram que eles reencarnassem. Eu pergunto para a Fran e para o Tiago, como que nós podemos entender a reencarnação, né, como, ou sendo, né, um novo ponto de partida, porque é uma oportunidade que se renova, né, em nossas vidas. Como que vocês entendem e podem comentar e debaterem também sobre isso? Bom, estou pensando aqui, né, no que o Thiago falou e que você complementou, Nando. Essa ideia, imagina, né, a cada reencarnação, se nós tivéssemos acesso ali a um PowerPoint que vai mostrando tudo que nós já fizemos, né, de bom e de ruim, eu acho que nós não gostaríamos de saber, né? Há casos e há casos. Por exemplo, nesse caso que o Thiago comentou, foi mais a ideia do desequilíbrio. Então, a reencarnação, ela já mostra que houve um passado. Só de você acreditar nesse primeiro pressuposto, você já entende que você é um espírito milenar. A ideia da vida única, não. Então, quando a gente já diz reencarnação, nós estamos levando em conta que nós guardamos uma experiência, conhecimentos acumulados e que eles nos constituem. Por isso também que a gente identifica em crianças algumas habilidades, algumas potencialidades ou até mesmo traços muito peculiares da personalidade. Que a gente olha para um bebê e a gente não imagina, é um bebê. Por isso que nós espíritas, né, principalmente, não falamos que uma criança é inocente, porque nós sabemos que dentro daquela criança há um espírito, e esse espírito tem tendências que precisam ser educadas pelos seus pais, orientadas. Então, a reencarnação, ao falar essa palavra, nós já retomamos exatamente que há um espírito ali milenar. E que reencarnar significa viver uma nova vida, mas com todo esse conhecimento acumulado. E talvez esse conhecimento, né, vez ou outra, dependendo da encarnação, nós utilizamos de maneira equivocada, distantes da verdade divina. Então, tá aí mais uma oportunidade para que nós possamos nos aprimorar. Então, é importantíssimo a gente pensar assim que, como o Thiago falou no início, né, a questão da luta diária nos mostra o que nós talvez já experienciamos. Então, é sempre bom ao final de todo dia, né, como diz lá Santo Agostinho, nós temos que parar e ver o que nós fizemos e o que precisa ser reparado para o novo dia. Então, é como se a cada dia, quando nós abríssemos nossos olhos, nós vivêssemos uma nova, entre aspas, reencarnação, porque nós poderíamos também não acordar. Então, abrir os olhos, né, ser grato pela possibilidade de um novo dia, é dar continuidade a todo o nosso planejamento reencarnatório dessa nova encarnação. Então, a gente, né, parece que é tão pouco a gente acordar. Eu acordei. Que bênção, acordou, abriu os olhos, tem a possibilidade de se melhorar. Isso não é para todo mundo, né? Quantas pessoas partem aí e não conseguem cumprir muito daquilo que se propôs a fazer quando estava lá no plano espiritual. Então, a gente tem que realmente abraçar a nossa reencarnação como uma oportunidade, entre aspas, única. Porque, de certa forma, é única como Franciele, é única como Thiago, é única como Nando, mas nós somos espíritos aí que ainda temos
muitas coisas para espiar e também aprimorar. Quais os benefícios que você acha que nós temos do esquecimento do passado diante dessas questões aí, né, de resgates, dívida, karma? Olha, a Fran tá pegando leve, Nando, eu vou pegar pesado, hein, diante da sua pergunta, hein? Porque é o seguinte, isso que vocês estão falando aí é uma coisa assim que vai no centro até, diga-se, vai no centro da própria, vamos dizer assim, revelação espírita. Olha o que você está falando, Nando. Eu acho que sim, vamos dizer assim, esse conhecimento, ele é tão importante porque, assim, as outras religiões colocam a moral, o crescimento moral, com algo que está fora de nós, algo que está fora. Então, por exemplo, assim, eu vivo uma relação de recompensa, de mérito e recompensa com Deus, por aquilo que eu faço, ou por aquilo que eu acredito, com algo que está fora, me relaciono com algo que está fora. Vem a doutrina espírita e fala o seguinte: não, algo que está, na verdade, a sua essência, ou a sua evolução moral, não está com o que você faz nessa relação de troca que você faz com Deus, como se você fizesse, ele te recompensa, se você não, ele te pune, nessa coisa de castigo e recompensa, nessa relação de castigo e recompensa, não. E aí a doutrina espírita vem revelar o seguinte, que na verdade é o interno que deve prevalecer, as suas experiências e a sua consciência, você com seu próprio esforço. Deus não está te castigando de nada, você que vai se melhorando, se aperfeiçoando, e aí sim você vai construir o seu desenvolvimento. E dentro todo esse contexto, e que isso é uma visão totalmente nova em meio às religiões, essa é uma visão totalmente inédita em meio às religiões, essa conscientização que você que é o que interessa para esse desenvolvimento, não o que está fora, isso muda tudo, muda o jogo. Então esse conhecimento da reencarnação, Nando, a primeira coisa que a gente vê é que o Emmanuel diz o seguinte lá no livro do Consolador, porque perguntaram isso para ele também, e ele diz o seguinte, que lógico, vou pegar na carona de quem sabe mais, né? Vou pegar a carona do Emmanuel. Ele diz o seguinte, que na verdade a espiritualidade espera essa iniciativa da nossa parte, porque se a gente soubesse de tudo, Nando, se tudo fosse nos revelado, a espiritualidade perderia muitas oportunidades que eles esforçam para nos colocar na nossa vida, para que a gente tenha essa livre iniciativa para agir de determinado modo, e isso que faz a evolução moral. Porque senão a gente vai se transformar em robôs. Ou se não fosse fácil assim, Nando, nos daria um script, não é mesmo? Fran, você concorda com o que o Tiago disse? Você discorda? Porque nós estamos criando um centro espírita, quer dizer, está nascendo um centro espírita, e o Tiago é candidato a presidente desse centro, e a Fran é candidata, né? Eu quero ver depois os nossos queridos, né, que nos ouvem, que nos acompanham, em quem eles vão votar, no Tiago, mas pelo jeito, para mim, no debate aqui de hoje, a Fran está levando uma ligeira vantagem, viu, Tiago? Vamos lá, Fran. Olha, o Tiago fala que eu amenizo, né? Mas não sou eu que amenizo, são os espíritos que amenizam. Porque eles têm muita misericórdia, indulgência para com as nossas falhas. Mas eu achei interessante, viu, Tiago, um aspecto que você trouxe aí de Emmanuel, que a ideia de realmente a nossa reencarnação ser uma academia espiritual. Não é à toa que a gente, de certa forma, reencarna em determinados lares. Porque cada um ali daquelas pessoas exercitam em nós uma virtude, assim como nós, né, fazemos com que eles exercitem as virtudes deles. Então, até no ambiente de trabalho. Então, uma coisa interessante que o Haroldo diz muito é sobre as cristalizações do passado. Eu acho muito interessante isso, porque há coisas que nós atraímos pelo nosso pensamento. Então, nós atraímos situações. Então, quando algum padrão em nossa vida se repete, nós temos que pensar assim: opa, alguma coisa está errada. Eu preciso me renovar, porque não é possível eu passar várias vezes pelo mesmo problema,
e não encontrar uma solução adequada para realmente eliminar aquele problema. Então, a gente tem que observar sempre, né? É quase que olhar no espelho da nossa alma e verificar o que nós estamos atraindo, como nós temos recebido o que a vida nos dá. E geralmente, quando nós fazemos isso, e se nós tivermos, né, um pouquinho do acesso do que nós já fomos, há uma ressonância muito forte. Estou pensando aqui em grandes espíritos, né? Se a gente for ver a questão da Ivone Pereira, há uma obra em que vai destacar a vida espiritual da Ivone Pereira do Amaral. Nossa, é fantástico, assim, o quanto aquele espírito, né, ao longo de várias encarnações, foi escolhendo, inclusive, porque é uma escolha, viu? É isso que também é interessante. Quando a gente reencarna, a gente aceita tudo. Não, eu aceito, Jesus, sim, Jesus, eu aceito. Preciso reencarnar, quero melhorar. Então, ele nos dá o livre-arbítrio para que nós encarnamos e tentarmos, de certa forma, amenizar todas as mazelas que nós já tivemos em outras vidas. Então, verificando, né, no caso da Ivone Pereira do Amaral, até a questão física, que na última encarnação, a questão da beleza, da vaidade, que o espírito já escolhe lá no plano espiritual, justamente para não cair em tentação. E justamente para cumprir o planejamento. A gente vê Chico, né, Divaldo, esses grandes espíritos, o quanto eles abrem mão, renunciam, justamente para poder ser fiel ao planejamento, porque eles se conhecem, né? Isso que é interessante. E nós caímos porque a gente talvez, agora eu vou ter que falar que eu concordo em partes. Porque justamente talvez chega um certo momento na nossa existência que seria interessante acessar alguns detalhes das outras vidas. Mas se a gente fizer a questão do autoconhecimento e reforma íntima, nós já vamos ver quem fomos, né? Nós vamos ter uma ideia. E isso nos auxilia a não cair novamente. Tiago, eu queria fazer uma questão aí para você, trazer uma questão para nós aqui, assim, uma questão final, né? Em que a gente gostaria que você pudesse aí dizer assim, para você, pensando na sua reencarnação, né? O que você pensa em relação a você, né? Olhando para você, Tiago, olhando para você, para essa encarnação atual, como você lida, não é? Essa é uma questão que eu estou colocando final aqui também para o Tiago e para a Fran. Como você lida pensando na sua reencarnação aqui, nessa vida que você está aqui? Olha, Nando, eu vou ser bem sincero, é algo assim que, de uns tempos para cá, a gente vê que a espiritualidade, às vezes, a gente mostra algumas coisas da nossa vida, né? E eu tive alguns privilégios, entre aspas, de ter notícias de por que pessoas são meus amigos, por que eu estou próximo dessa ou daquela pessoa. E isso está sendo, assim, muito instrutivo, muito instrutivo. Graças a Deus, até informações que poderiam me desequilibrar, eu consegui administrar bem. Então, eu digo assim, é um grande roteiro para você seguir uma relação mais saudável, de ter relações saudáveis, ter relações mais amigas, mais voltadas para Jesus realmente, né? Do que ter determinados tipos de, vamos dizer assim, uma vida mais deslocada, vai? Eu não sei qual seria a melhor palavra. Mas esse conhecimento do passado, não tudo, e a espiritualidade revela exatamente aquilo que é necessário. Coisas pontuais foram acontecendo, eu achei maravilhoso, e não tudo, mas coisas pontuais que foram necessárias, eles me revelaram. Tenho graças a Deus, faço testemunho assim, eu agradeço mesmo, porque a gente vê que isso é
um benefício. Emmanuel disse que isso é um benefício realmente que é concedido às pessoas que recordam, né? Por isso, se você tem alguma informação que vem para você do passado, agradeça a espiritualidade por ter te revelado isso e tente trabalhar isso da melhor forma. É isso que eu tento fazer, eu tento pegar essa informação e trabalhar da melhor forma, para não deixar a coisa descambar, né? Então, Tiago, quero agradecer aí a sua participação, né? Você está aqui com a gente nesse dia, de trazer essas considerações, esses argumentos, essas reflexões sobre o esquecimento do passado, né? Os nossos seguidores pediram que nós fizéssemos, trouxéssemos este tema, né? Então, hoje nós tivemos a grata oportunidade de trazer você e também a Fran, né? Desde lá de Tupã, para participar aqui com a gente. Então, gratidão aí, viu, Tiago? Gratidão, Nando, gratidão é minha. E uma coisa que fica, Nando, a gente fala disso, mas a gente não deve esquecer que há problemas, há patologias que elas precisam ser tratadas voltando no passado, né? Obviamente com profissionais habilitados. Se você sentir essa necessidade, sim, procura um profissional que possa te ajudar a ressignificar tudo isso, né? Você, Nando, que é um médico da mente, melhor qualquer um, para nos ajudar nessa missão tão especial de curar o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos. Mas não fique também, se isso não for algo patológico para você, não fique assim buscando revirar demais. Deixa que a espiritualidade aos poucos vai revelando isso para nós, né? Eu agradeço estar aqui, Nando, agradeço você, agradeço a Fran, agradeço a todo mundo que está junto. Um ótimo dia, uma ótima noite. Eu não sei, a pessoa pode ver, né, Nando? Qualquer horário, um ótimo dia, uma ótima tarde. Fran, te agradecer imensamente pela participação no dia de hoje. Eu que agradeço, Nando. Voltando à pergunta que você me fez, também já respondo e encerro a minha fala, é que, assim como o Tiago, eu também considero que quando nós descobrimos algumas coisas do nosso passado espiritual no momento certo, eu acho que faz muito sentido. É como um fruto, tem que ser colhido quando ele está maduro, porque senão a gente pode realmente entrar em desequilíbrio. Mas para aquilo que é positivo para a nossa vida, eu acho que é interessante, mas tudo vem no momento certo. E geralmente vem no momento em que nós estamos trabalhando. Então também não vem gratuitamente, né? Vem no momento ali de um desprendimento, enfim, para um trabalho, ao próximo, em que nós acessamos algumas coisas importantes e que nos fazem também reconduzir a bússola da nossa vida. Então eu considero aqui, né, nessa argumentação que nós tivemos sobre o esquecimento do passado, que é interessante nós, assim, primeiramente, antes de querer saber o que eu fui, é o que eu sou e que eu quero fazer. O presente importa muito mais do que o passado, né? Até Jesus vai dizer isso, nas palavras que eu não vou lembrar agora do discípulo, mas a ideia era a seguinte, de que a gente tem que fazer sem olhar para trás. Isso não é exatamente a ideia da nossa reencarnação? Faça tudo o que você tem que fazer da melhor maneira possível, tenha em mente que você fez o melhor, com a consciência tranquila, e não olhe para trás, porque se a gente fica preso ao que nós fomos e o que a gente já fez, nós impedimos aí o nosso progresso espiritual. Então a ideia é olhar para frente, faça o bem, semeie. E uma coisa interessante aí que eu compartilho com vocês, que o Haroldo coloca que nós somos os semeadores da última hora. Ninguém falou que a gente vai colher o que a gente semeia, tá? Então, às vezes a gente fica esperando o fruto, as flores, mas nós somos só os semeadores. Então, vamos semear, né? Vamos semear que no futuro, talvez em outras reencarnações, nós vamos colher aquilo que nós plantamos no presente. E o que já foi, passou. Gratidão pelo que já foi, né? Então, um grande abraço aí para todos, muita paz, muita saúde e muita fé. Obrigada, Nando, obrigada, Thiago, pela oportunidade.
É sempre uma alegria falar do Espiritismo, porque também nós acabamos assim por compreendermos a nós mesmos, né? E aprimorar cada dia mais. Obrigada. Até a próxima oportunidade. Quem sabe a gente está para fazer uma live aí, eu queria muito contar com vocês. E quem está aí nos ouvindo, fique aí que a gente vai para a prece também. Então, já me despeço aí do Tiago e da Fran, e até a próxima oportunidade. Viu, Fran? Viu, Tiago? Falou, Nando. Obrigada. Tchau. Depois da presença aqui do Tiago Soares e da Fran Pasquim, né? Falando sobre esquecimento do passado, neste episódio 4 que estamos, né, levando a este podcast, nós vamos então para um momento de prece, um momento de oração, para que nós possamos concluir, né, com você no dia de hoje. Queria agradecer a todos a presença e que os benfeitores da espiritualidade maior possam nesse instante abençoar, iluminar o nosso coração, a nossa vida, e que nós possamos, em razão do esquecimento do passado, verificar que só podemos ou possamos nos permitir utilizar só aquelas lições que foram importantes para a nossa vida, que servem de apoio para o nosso futuro, e que possamos esquecer o passado e procurar o presente como a aurora para um novo amanhã. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam conosco e que possamos voltar a mais um episódio aqui dos Laços Espirituais. Encerrando então com a prece e também com este momento com você. Até o próximo episódio.